Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa Câmara Municipal de Osasco, plenário Tiradentes, onde nós faremos aqui a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a presença aqui do nosso secretário Marcelo Escalão, secretário de Finanças do município de Osasco. Para que nós possamos iniciar a nossa audiência pública, solicito ao senhor secretário que anuncie a presença e a composição da Comissão de Economia e Finanças, nosso amigo e vereador, meu primeiro vice-presidente, Valdir Roque. Vereadora Maria Josefa Varão, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Valdir Pereira Roque, membro da Comissão de Economia e Finanças. Vereador Alex Sandro de Sá, membro da Comissão de Economia e Finanças. Reinaldo Hipólito Leal, membro da Comissão de Economia e Finanças. E Rogério Antônio da Silva, membro da Comissão de Economia e Finanças. Convido para fazer parte da nossa mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades, já composta aqui pelo nobre vereador Valdir Roque, nosso primeiro vice-presidente e membro da Comissão de Economia e Finanças. Também a professora Maria Josefa Varão, que é a presidente da Comissão de Economia e Finanças. Convidar aqui o senhor Alexandre Guerra, secretário adjunto da CEPLAG. Senhor Luiz Felipe Ambrósio, diretor da CEPLAG, e o nosso secretário Marcelo Escalão, secretário de Finanças. Gostaria de anunciar e agradecer a presença do senhor Sidney Evangelista de Siqueira, gerente de projetos da Secretaria de Finanças, senhor Marcos Paulo de Oliveira, gerente da CEPLAG, senhor Fábio Marques, economista da Secretaria de Finanças, a senhora Lucineide Aparecida de Lira, diretora de Contabilidade da Secretaria de Finanças, senhora Ana Paula Braga, agente de controle interno da Secretaria de Finanças, senhor Ivo Timóteo da Cruz, presidente da Associação Cruzeiro do Sul, senhora Deise Sumier Barbosa de Andrade, assessora nesse ato representando o vereador Josias Nascimento de Jesus, o senhor José Flávio Carneiro, missivista oficial da cidade de Osasco e cidadão osasquense. Agradecemos também a presença da banda Grupo Encontros, que está presente. Estou vendo aí mais algumas pessoas presentes, César Parra, agradecer a presença também. Enfim, agradecer a todos e rogamos às demais pessoas e autoridades presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da nossa mesa diretora de trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício número 96/2014. Osasco, dia 27 de maio de 2014. Ao excelentíssimo senhor Antônio Aparecido Toniolo, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informamos Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública da Comissão de Economia e Finanças no dia 26 de junho de 2014, às 10 horas, no plenário Tiradentes, com o tema Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015. Assim, solicito autorização para o uso do plenário, bem como dos serviços de som, imprensa, recepção e copa. Solicito ainda que seja enviado cópias desse ofício a todos os nobres vereadores para a ciência. Atenciosamente, vereadora professora Maria Josefa Varão. Agradeço, senhor secretário.
Gostaria, na pessoa do nosso amigo e secretário Marcelo Scalão, de agradecer a presença de todos os seus assessores que estão presentes aqui na mesa, e os demais que estão compondo a nossa Câmara. Agradeço a presença dos vereadores, os colegas vereadores, a vereadora professora Mazé, que é a presidente da comissão, o vereador Valdir Roque, que está secretariando, que também pertence à comissão. Quero fazer um agradecimento especial à doutora Libânia Aparecida da Silva, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Osasco. Agradecer pela presença, desejar aí sucesso lá na condução lá dos trabalhos da OAB. Agradecer a presença aqui do vereador Rogério Silva, que acabou de chegar também, e agradecer, e faz parte da comissão. O vereador Rogério Silva também é membro da Comissão de Economia e Finanças. Mas agradecer a presença, portanto, dos vereadores, de todo o público aqui presente. Hoje, realmente, pela manhã, um grupo muito bom de pessoas participando. Isso é importante para que a gente possa dar ciência e transparência aí dos trabalhos que essa Câmara executa e a Prefeitura. Quero agradecer ao público presente, à imprensa que está presente também. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, nos canais 7 da NET, nos canais 9 e 16 da operadora Multivia. E também pelo portal da Câmara, na internet, no www.osasco.sp.leg.br. Quero convidar a toda a população presente aqui e aqueles que nos acompanham pela internet, que envie suas mensagens ao plenário, localizada no lado esquerdo da tela. O público aqui presente pode participar retirando os formulários na recepção ou que os nossos assessores fornecerão no momento oportuno. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento, dessa apresentação. Agradecer aqui a presença também do nobre vereador Maluco Beleza, Olair Prado, que também veio acompanhar esta apresentação da audiência pública. Quero agradecer e cumprimentar os vereadores da Comissão de Economia e Finanças pela iniciativa tão importante ao nosso município, não só para cumprir o que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impõe, mas, sobretudo, para que as ações da nossa administração pública seja cada vez mais democrática e transparente. Eu quero, nesse momento, fazer o convite à nossa presidenta da Comissão de Economia e Finanças, vereadora professora Mazé, para que conduza os trabalhos a partir desse momento, desejando boa sorte, pedindo que ocupe aqui os nossos trabalhos e dirija os trabalhos dessa audiência pública. Agradecer ao Marcelo, nosso secretário, parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho que tem desenvolvido frente à Secretaria de Finanças. A gente sabe quanto é difícil, né, trabalhar com uma cidade aí de 700 mil habitantes, uma cidade que hoje o quarto PIB do Estado, né, e o 11º do país. Não é fácil ser um secretário de uma secretaria, de uma prefeitura desses moldes. Então, tem feito um excelente trabalho e chegamos onde chegamos graças a esses profissionais que estão aqui, que têm ajudado bastante. Então, parabéns a você. Peço licença para que eu possa transferir aqui os trabalhos à nossa vereadora, professora Mazefa Varão. Obrigada, senhor presidente, vereador Antônio Aparecido Toniolo. Bem, conforme o presidente mencionou, só um pouquinho aí, eu sou mais normal do que os outros. Não, senão fica balançando as perninhas lá embaixo, então. Muito obrigada pela presença de todos os colegas vereadores. Tivemos a informação agora que o nosso colega Alex
está impedido de comparecer, porque tem tem a convenção partidária e ele, inclusive, pleiteia, né, uma candidatura, então nós compreendemos, mas tem participado ativamente da comissão, a toda a assessoria do Executivo presente, aos que nos acompanham, né, aqui no nosso plenário, funcionários da casa, e também os que nos assistem, né? E, conforme o presidente mencionou, não é uma questão apenas formal, né? Trata-se de como é que o ano de 2015 vai refletir o planejamento plurianual que foi votado nesta casa o ano passado e que, conforme o próprio nome diz, dá conta dos 4 anos de governo, né? Por isso é plurianual. E, a cada ano, o Executivo estabelece como que aquele programa vai ser implementado, o que implica custos. E sempre que implica custos, você tem que ter uma receita para isso. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos fazer é o que está sendo previsto para o ano de 2015, tendo como referência o PPA, o Plano Plurianual, tendo como referência também a LDO de 2014, que nós votamos no ano passado, e que temos acompanhado aqui com as audiências de prestações de conta, tá? E o que está sendo preparado para o ano que vem, à luz, repito, do que foi planejado, que foi a autorização que o povo deu ao prefeito para dirigir a cidade por 4 anos e implementar o seu programa de governo. Queria anunciar e agradecer a presença do Antônio Onofre, o nosso querido Toninho, do PT, companheiro do meu partido, que é coordenador do Orçamento Participativo. Tá? E o vereador Jair Assaf, bom dia, muito obrigada, que também muito conhece dessas questões da nossa cidade, pela experiência, pela vivência que tem aqui. Queria, para que nós fôssemos o mais frutífero possível, né, dizer que essa audiência tem a função de apresentar esse decreto, esse projeto de lei, tá? O projeto de lei 34 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes. Então, nesses termos, o norte da nossa conversa é esta hoje, e é para isso que nós vamos sair, viemos e sairemos aqui melhores na compreensão da nossa cidade. Então, diante disso, eu queria convidar o nosso secretário Marcelo Escalão, secretário de Finanças do município de Osasco, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Não, já vamos começar. Só vou fazer uma introdução e a gente já começa. Eu vou explicar a dinâmica da apresentação. Professora Mazé, presidente da Comissão de Economia e Finanças, Valdir Roque, membro dessa comissão, presidente Toniolo, os nossos colegas da Prefeitura, Alexandre Guerra, Luiz Ambrósio, os membros os funcionários da Secretaria de Finanças aqui presentes, em especial os nossos vereadores presentes no plenário, e o importante, a presença do público, para que possa entender o mecanismo de desenvolvimento do orçamento público, para que a gente possa definir as regras, porque os senhores referendaram tudo isso que nós estamos fazendo a partir do momento que elegeram um prefeito em cima de um plano de governo. É de lá que começam a nascer as ações para que nos norteiem nos anos seguintes. A partir daí, feito o plano plurianual que foi aprovado o ano passado, em mais um dos cumprimentos legais, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos apresentar hoje, que é a lei que dá
o norte da onde nós vamos seguir com o planejamento das ações do governo para o ano de 2015, sempre olhando para o PPA. A partir de 2013, quando assume o prefeito Jorge Lapis, pelo plano de governo e pela diretriz da sua administração, ele cria a Secretaria de Planejamento e Gestão. Esta secretaria é quem coordena todo o eixo estratégico das ações de governo, de acordo e sempre de olho no plano plurianual. Então, hoje nós teremos uma apresentação que começa a Secretaria de Finanças, com a programação da receita para 2015, e, em seguida, a Secretaria de Planejamento e Gestão apresenta a vocês de que forma que essa receita foi distribuída nas ações, nos planos estratégicos, respeitando, obviamente, tudo aquilo que tem já em andamento na Prefeitura. Lembrando que o plano plurianual ele é para 4 anos, ele foi um grande avanço que nós tivemos na administração pública, porque ele se inicia no 2º ano de um mandato e termina no 1º ano de um mandato subsequente, ou seja, para a manutenção e a garantia, em especial, das políticas públicas, que é aquilo que nos importa ao longo e o benefício que se traz para o cidadão. Então, eu agradeço desde já a presença de todos. Nós vamos fazer as apresentações aqui e, ao final, estaremos à disposição para perguntas dos senhores. Vamos lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida por LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que deve conter? Ela define metas e prioridades da administração pública municipal. Ela deve ser compatível com as políticas, objetivos e metas do plano plurianual. Dar orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária do município. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e dispor sobre a política de pessoal e encargos sociais. Estes são os parâmetros que temos no momento da realização e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que ela deve? Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, definir critérios e formas de limitação de empenho, estabelecer normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Estabelecer condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Definir o montante e forma de utilização da reserva de contingência. Autorizar o município a auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, bombeiros, polícia civil, enfim. Definir critérios para o início de novos projetos e definir as condições para a renúncia de receita. Então, isto não quer dizer que existe nesta LDO tudo isso que fizemos, que está aí. Isso são regras que nos norteiam a realizá-la, a fazer a execução, a confecção, melhor dizendo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto AUDESP propõe auditoria eletrônica, que, na verdade, é a sigla AUDESP, é justamente isso, auditoria eletrônica. Isto é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É por ali que o tribunal acompanha todas as nossas ações. Hoje é praticamente tudo online e simultâneo. Um pagamento remete-se direto ao Tribunal de Contas. Auditoria eletrônica, transferência eletrônica de dados ao tribunal visando agilidade na fiscalização, a segurança das informações, diminuição do fluxo de documentos físicos, ou seja, não se tem mais a requisição de documentos de papel, hoje é tudo feito via sistema eletrônico. Controle do cumprimento das peças de planejamento, PPA, LDO e LOA. LDO, o que tratamos hoje, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que caminharemos a esta casa no 2º semestre, para exame das contas anuais. Execução orçamentária compatível com as peças orçamentárias, que este é o acompanhamento que o tribunal faz, mensal, trimestral e quadrimestralmente nós apresentamos aqui à Câmara.
A mensagem à Câmara Municipal do projeto da LDO, ele é composto pelo projeto de lei, anexo das metas fiscais, o anexo de riscos fiscais, anexo das obras em andamento e o anexo 6, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental da Prefeitura do município de Osasco, da Fundação Instituto Tecnológico e do Instituto de Previdência do município de Osasco e Câmara Municipal. Tudo está contemplado aí. Os termos utilizados que vocês vão ver no desenvolvimento da apresentação. Receita fiscal são as receitas orçamentárias, excluídas as operações financeiras, alienação de bens, operação de créditos e cancelamento de restos a pagar. Despesa fiscal são as despesas orçamentárias, excluídos os juros, encargos financeiros e amortização de dívidas. Resultado primário é a diferença entre a receita fiscal e a despesa fiscal. Deve ser igual ou superior às despesas com juros e amortização. Resultado nominal é a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Análise das metas fiscais. Então, nós temos aqui um comparativo entre 2012 e 2013, para que os senhores vejam os números, como que se comportou aquilo que foi. Porque algo que é importante de se dizer, toda vez que se elabora uma lei de diretrizes orçamentárias e uma LOA, nós trabalhamos com estimativa por meio de indicadores. Então, aqui reflete-se como que se comportou, o que nós estimamos e o que realmente nós realizamos. Então, a meta fiscal realizada em 2012 foi de 1.472. A meta fiscal prevista para 2013 foi de 1.657 aproximadamente. O que nós realizamos na terceira coluna? 1.638. Ou seja, nós realizamos muito próximo daquilo que havia sido previsto. Ou seja, estávamos sempre, como estamos, no caminho certo nos índices de previsão das nossas metas. Assim se comporta a despesa, de forma, em 2013, com a otimização da utilização de recursos e algumas metas que foram transferidas para o próximo exercício, nós tivemos de despesa realizada 1.450, frente ao previsto de 1.616, o que nos resulta num resultado primário realizado em 2013 de 188 milhões de reais. A dívida consolidada líquida, nós tínhamos uma meta, porque ela trabalha com os indicadores na forma de reajuste. Nós temos alguns componentes aí que variam, especialmente as taxas de juros, ao longo dos anos. Nós tínhamos, e também operações de crédito, que não foram realizadas. Nós tínhamos uma meta prevista de 1.003 bilhões de reais e realizamos 900, e temos uma dívida consolidada em líquida de 917 milhões. Com resultado nominal de 175 milhões de reais. A receita fiscal teve seu resultado de 98,88, é o que os seus apreciem na primeira coluna lá em cima, da meta estabelecida, validando o modelo de previsão. O aumento da receita fiscal foi de 11,29% em relação a 2012. Esta questão é muito importante, o aumento da receita fiscal, quando nós falamos que efetivamente realizada foi de 11,29%, é que os senhores vão ver que é nesta linha que se norteia a previsão para 2015. Então, é aí, por meio do já realizado e mais os indicadores do futuro, é que nós vamos prevendo as receitas do município para os próximos exercícios. A despesa fiscal atingiu 89,73% da meta estabelecida, representando um aumento de 2,07% das despesas. Resultado primário elevado, garantindo o pagamento da dívida pública e dos juros, tudo em dia. O resultado nominal acima da meta estabelecida demonstra a boa gestão fiscal das dívidas do município. Esses são os indicadores que são utilizados para que a gente possa promover as receitas
a expectativa de receita para que a gente possa aí balizar o projeto estratégico, que é a manutenção das despesas correntes líquidas. O IPCA, Selic, o PIB e o IGPM. Aquela coluna em negrito são os índices que nós utilizamos para 2015. Mais à frente vocês vão ver, nós abrimos para que se saiba quais tributos da receita tributária, de que forma que é feito o cálculo de previsão. E assim nós já temos para 2016 e para 2017, que esse é o eixo do PPA. E a fonte, que é o Banco Central. Relatório de referência de maio de 2014 é o ano de aplicação e o índice de participação no ICMS. Este índice é a forma com que nós recebemos as transferências estaduais do ICMS, e a fonte é do Cefaz. É por aí que toda a riqueza gerada no Estado de São Paulo, é por aqui que nós sabemos quanto, é por este índice que nós sabemos quanto nós vamos poderemos receber de transferência do ICMS enquanto participação do município nesta economia. A metodologia. Aqui, onde eu disse os indicadores, que nós estamos ali na última coluna, ou seja, os impostos, nós consideramos o PIB mais o IPCA, que são aqueles valores da planilha anterior. Então, nós consideramos o PIB mais o IPCA nas tributárias. O ISS, ele é considerado o PIB mais o IPCA, e esse é o índice de multiplicação do valor arrecadado no ano anterior. Ou seja, pegamos o ISS e multiplicamos por 1,0812, nós temos aí uma estimativa para o exercício de 2015. O IPTU, 1,06, que é composto do IPCA. E o IPTU tem uma outra questão também, que é o próprio desenvolvimento da cidade, que, ano a ano, isso também vem alterar por novos contribuintes, por novas construções que são feitas. E as taxas, que também são atualizadas pelo PIB, com média no PIB e no IPCA. E assim vão as receitas de contribuição, receita patrimonial, todas elas descritas, as receitas de serviço, que são as transferências da União, que são pela Selic e PIB, que são as taxas que baseiam o orçamento federal, transferências dos estados, ICMS, o PIB e o IPCA, o IPVA, que é um crescimento vegetativo, e aí tem a ver com a frota de veículos que nós tenhamos no município, transferência multigovernamental, outras transferências correntes, que também são atualizadas pelo IPCA, receita da dívida ativa e receita correntes diversas. Então, é desta forma que é composta a estimativa para os exercícios posteriores. Previsão do resultado primário. Todas as formas, de tudo aquilo que eu apresentei no início, do que deve conter na LDO, e como ela deve ser contemplada, é porque nós temos que os riscos fiscais e os riscos de metas, eles têm que ser avaliados também nas previsões. Para quê? Para que a gente possa, no momento da LOA, e mesmo no momento de execução, mas a gente possa ir controlando o orçamento. Por isso que nós temos uma data que ele abre, uma data que ele fecha. Então, se a receita não se comportar da forma com que nós previmos, nós temos instrumentos para que a gente possa ir controlando as despesas, entendeu? Adiando projetos, ou seja, esta é a responsabilidade que se tem o administrador público. A receita corrente para 2014 está prevista em 1.947 bilhão, que é neste ano que nós estamos executando agora, e para 2015 estamos trabalhando com 2.258 bilhões. Receita de capital, 248 milhões. As deduções de receitas, 157 milhões, o que nos deu um parâmetro para trabalhar de 2.348 bilhões.
As deduções de receita ali, o que está entre parênteses, que seria um negativo, na verdade, ele corresponde a 20% da receita tributária que está lá em cima na receita corrente. Não é 20% daquele total, e sim da receita tributária. Para quê? É isso que compõe a educação. Então, nós abatemos, porque isso está garantido das tributárias, especialmente para isso também. 2.348 é o valor que nós estamos trabalhando, e aí tem total da FITO, 26 milhões, total do IPMO, 20 milhões. Vocês vão ver que este total que está ali, da FITO são as suas receitas próprias, tá? Todas as ações da FITO, do IPMO, esses 20 milhões é uma previsão de receita financeira. As operações de crédito, 83 milhões, receitas financeiras de 23 milhões, dá uma receita fiscal de 2.288 milhões de reais. E, para 2015, tratamos das despesas abaixo. A Câmara, com 53 milhões de reais, a Prefeitura, com 2.292. Este é o valor que vocês vão ver na somatória total das peças que compõem a LDO. Foi com este valor que nós trabalhamos. As despesas da FITO, 28 milhões. Despesas com o IPMO, 103 milhões. Reserva previdenciária, 22 milhões. Despesas do IPMO, 103 milhões. Despesa intra é aquilo que nós transferimos para o IPMO. Isso. Para a FITO está lá em cima. Os 28, que, na verdade, é a diferença, né? Ela tem um valor que ela recebe de receita própria, mas ela tem uma despesa maior, que é o aporte da Prefeitura. Que está embaixo. Despesas interorçamentárias, e dá um total da administração direta e indireta de 2.395 milhões. Então, é isso que nós podemos considerar para que a gente possa gerir o município, tanto a administração direta como indireta, os 2.395 milhões. Lembrando que a Prefeitura está aqui com 2.292, FITO e IPMO, a total do município, 2.395. A amortização dos juros da dívida, 60 milhões de reais. Despesa fiscal, 2.312, porque sempre nós temos que garantir a amortização e o pagamento dos juros da dívida. O que nos dá um resultado primário, 23.642 milhões de reais. Valores nominais, aqui é um comparativo. Vocês vão ver que, em 2015, 2.288 milhões, o que, na verdade, quando chegar no ano que vem, nós temos 2.028, é porque nós fazemos uma atualização, ou seja, nós deduzimos a inflação e a atualização por aquela cesta de indicadores, ou seja, o que se compraria com 2.288 hoje, nós precisaríamos, para hoje, gastaríamos 2.028. Valores em reais e valores nominais. O que representa os 2.288 hoje e o ano que vem? Essa é a tradução da questão. E assim, tanto para a receita fiscal, as receitas primárias, o resultado primário, e assim compõe, um desmembramento daquilo que nós fizemos anterior. Riscos fiscais. São possibilidades de ocorrências e eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas e pode ser dividido em dois grupos. O risco orçamentário, o risco fiscal orçamentário, proveniente da não realização das receitas previstas ou das despesas empenhadas serem superior aos valores fixados durante a execução do orçamento. É isso que eu dizia, que no momento da execução, para que a gente não tenha riscos e não comprometa a boa gestão fiscal, tem aí os instrumentos para que a gente possa ir equilibrando essa questão. Gestão da dívida refere-se a possíveis ocorrências que resultem em aumento do serviço da dívida pública no ano de referência.
podem ser decorrentes de variações nos indicadores, nos indexadores de contratos, em decisões judiciais, bem como na mudança de paradigma de pactos vigentes, principalmente precatórios. Ou seja, trabalha-se sempre com estimativa. Não se pode prever com certeza o que pode acontecer o ano que vem. Os passivos contingentes são as letras financeiras do Tesouro do município, emitidas em 1996, com a finalidade de liquidação de precatórios. À época, foram objeto de CPI no Senado, resultando em 3 lotes pendentes de liquidação, cujo valor original é de 88,3 milhões. O valor de face que está na nossa dívida consolidada. Com a Sabesp, desde 99, quando da permissão do município para a Sabesp da exploração da dívida de água e esgoto, a empresa concessionária vem apresentando uma dívida que a municipalidade mantém com a mesma, no valor de 196 milhões, referente ao fornecimento de água e esgoto aos próprios públicos. Entretanto, o município tem contestado essa cobrança. Responsabilidade pelas redes de iluminação pública é uma resolução de número 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que transferiu para os municípios, a partir de 1º de janeiro de 2014, a responsabilidade pelas redes de iluminação pública, bem como seus ativos, como lâmpadas, reatores, postes, enfim. O prazo foi prorrogado para dezembro desse ano, e a apropriação da responsabilidade da manutenção, terceirizada ou não, gera uma despesa e, como tal, sempre será um risco fiscal. Dívida ativa. Realizado em 2011, o Plano de Parcelamento Especial de Osasco tem seus efeitos praticamente nulos, o que reduz a capacidade de recuperação de créditos tributários ou não. Quando nós tratamos disso, mesmo porque agora ele já terminou. Esse projeto previa um pagamento em 36 meses, que os últimos recebimentos foram feitos em setembro do ano passado, se não me falha a memória. Com o advento do Decreto 10.954 de 2014, a cobrança e remissão de créditos referentes ao consumo de água e esgoto da extinta autarquia CAEMO, autorizada pela Lei 4093 de 96, melhorará a qualidade do estoque da dívida. Há um limite mínimo para a execução dessa dívida e esse decreto ele exclui da cobrança, ou seja, higieniza a nossa dívida ativa. O cadastro, falta de integração dos cadastros municipais e da formalidade nas transações imobiliárias ao longo do tempo, potencializada pela expansão urbana desorganizada, prejudicou a qualidade do cadastro, o que deteriora as ações de execução fiscal, bem como as ações do Departamento da Receita, para minimizar os níveis de inadimplência dos lançamentos correntes, com estas a reduzir o estoque da dívida a serem lançadas. Este é um trabalho que vem sendo feito desde o ano passado e realmente é de grande esforço a melhoria no nosso cadastro imobiliário. As providências que podem ser tomadas e que serão tomadas caso necessário. Utilização de reserva de contingência, contingenciamento do orçamento ou a redução da despesa pública, revisão da receita prevista sempre que necessário, capacitação da fiscalização, mudanças no fluxo dos processos decisórios e de trabalho e implantação de sistema de controle e arrecadação. Exploração de oportunidades advindas dos ativos transferidos em função da Resolução 414 de 2010. O projeto de lei que altera as condições de parcelamento das dívidas com a exigência de recadastramento e integração com a Procuradoria Municipal. Operação de crédito para garantir investimentos prioritários na modernização da administração pública e em obras de infraestrutura urbana, garantindo o papel do Estado, do município em suas funções de governo. Fim. Vamos na sequência. Agora, a Secretaria de Planejamento segue com as informações sobre a projeção das despesas de acordo com o eixo estratégico.
Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Mazé. Bom dia, presidente Toniolo, Valdir Roque, secretário Marcelo Escalão, meu colega de CEPLAG, Luiz Ambrósio. Eu vou complementar aqui a apresentação do Marcelo Escalão no que se refere à despesa, né? O Marcelo se concentrou na parte da receita. Eu queria iniciar a apresentação dizendo quais são os macro-objetivos que estão por trás dessa LDO, né? Basicamente, todo o esforço orçamentário e todo o esforço de recursos humanos da Prefeitura está baseado em, pelo menos, 3 grandes macro-objetivos. O primeiro deles é o desenvolvimento econômico, o segundo, a equidade social e regional, e, por fim, o bem-estar social, né? Então, todas as secretarias municipais e todos os órgãos da administração pública, no que se refere a esse esforço orçamentário, estão voltados a esses 3 macro-objetivos, que é fruto do nosso planejamento estratégico. O que teve, a princípio, de novidade referente às gestões anteriores? Na verdade, o prefeito Jorge Lapas investiu fortemente num plano de gestão por resultados. E os aspectos considerados nesse plano e que culminaram na LDO de 2015, para ser explicado, a melhor forma é explicar ele por ciclos. Então, o primeiro ciclo que a gente tem a respeito disso foi o planejamento estratégico iniciado em janeiro de 2013, então, onde participaram representantes de todos os órgãos públicos, né, da administração direta, municipal, e foi desenvolvido ali uma série de objetivos, cerca de 30 objetivos estratégicos que a Prefeitura está perseguindo, a partir de projetos também estratégicos, né, que eu vou apresentar mais à frente, a quantidade deles, etc. Esse planejamento estratégico culminou no Plano Plurianual 2014-2017, apresentado e aprovado por essa Casa, subsequente à LOA 2014. O que é importante destacar? Após a elaboração do PPA, ainda houve um avanço no processo de planejamento da Prefeitura. E esse avanço se manifestou basicamente a partir de um documento, de vários documentos, na verdade, é um documento para cada secretaria afim, chamado Acordo de Resultado. O que tem nesses acordos de resultados? Os acordos de resultados, basicamente, ele é um documento que contempla uma pactuação entre o chefe do Executivo, o prefeito, e os secretários das pastas das secretarias afins. Então, Secretaria de Saúde, Educação, todos têm um acordo de resultado que contém objetivos, indicadores, metas e projetos estratégicos, com prazo de execução, etc., etc. Então, a partir da elaboração dos acordos de resultado, sentiu-se a necessidade de aprimorar cada vez mais a nossa peça. E os instrumentos formais permitem isso. Então, a LDO 2015 ela já reflete um aprimoramento do que foi o PPA, né? E também foi um trabalho de construção coletiva que veio da revisão do PPA, a revisão da LOA, e a partir de salas de situação. O que são as salas de situação? As salas de situação são encontros periódicos do prefeito com cada equipe de cada pasta, onde participa a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças, Jurídico, Administração e etc. Esses encontros, na verdade, nada mais são do que o monitoramento da execução do PPA e da LOA. Então, a partir desse monitoramento é que a gente acompanha, o Legislativo tem seus mecanismos formais de acompanhamento do desenvolvimento do PPA e da LOA, mas o Executivo também montou os seus mecanismos, que se reflete tanto no acordo de resultado, como a partir da sala de situação, que acompanham periodicamente os resultados do desenvolvimento das políticas e ações públicas. Bom, ainda nos aspectos considerados no desenvolvimento dessa LDO, principalmente no que se refere à parte da despesa, ele foi coordenado pelo prefeito, pela CEPLAG, pela Secretaria de Finanças. Assim como na sua origem do PPA, ele baseou-se nas demandas da sociedade, no programa de governo. A Secretaria de Planejamento e Gestão ela ficou encarregada de elaborar a estimativa de despesa, e a Secretaria de Finanças, a estimativa de receita e metas fiscais, já apresentada aqui pelo secretário Marcelo Escalão. As despesas foram criadas pelo planejamento estratégico, como já disse, e pelo acordo de resultado. Houve essa revisão do PPA para se montar essa peça de 2015, e eu trouxe alguns exemplos de coisas que não tinham, por exemplo, no PPA, e que foram ações novas que a Prefeitura está incorporando. Então, uma novidade é a ideia de uma central de monitoramento. Então, a preocupação com a segurança pública e que a gente tenha
uma grande central de monitoramento, então a prefeitura está captando recurso, indo aos ministérios e desenvolvendo projetos para que isso seja feito. Há também todo um desenvolvimento da luta contra a questão do crack, então a construção de CAPs 3, CAPs 1, então crack é possível vencer, isso faz parte do projeto e a prefeitura pactuou e aderiu a esse projeto do governo federal. Construção de novos parques e outros. São só para exemplificar que surgem coisas novas no caminho. Então, a gente faz uma peça em 2013, mas ela está em constante movimento. Okay? Um pouco do histórico. Então, esse é um exemplo dos acordos de resultado, como o exemplo físico, né, a capa, etc. Dentro de desses 3 macro-objetivos que eu citei, para eles serem cumpridos, existem 290 projetos estratégicos. Tá? Desses, 199 estão orçados em 2015. Né? Esses 290 vão ocorrer desde 2014 até 2017. Um subconjunto deles está orçado para 2015. Para a gente fazer essa LOA e chegar nessa despesa, a prefeitura fez pelo menos 38 reuniões com as secretarias para afinar cada projeto. Qual é o custo, qual que é o prazo, o que vai precisar, as fontes de recurso, etc. Todos os secretários assinaram essa proposta de LDO de 2015. Todos participaram, assinaram e estão contemplados com ela. Quais foram os requisitos ou a escala hierárquica para a gente fazer a questão dessa LOA? Né? A gente teve uma receita prevista de 2015, né? Essa receita apresentada pela Secretaria de Finanças, e onde a gente foi caminhando por conjuntos. Primeiro se considerou a despesa de pessoal, já o gasto com pessoal, o custeio existente, né? Então os hospitais não podem parar de funcionar, as UBS, as escolas, então esse custeio já tem que ter levado em conta, a dívida contratada pelo município, o recurso da Câmara Municipal e FITO, subsídios para transporte público, projetos estratégicos que estão no acordo de resultados, esses que eu mencionei, e outros projetos já de continuidade que continuam. Bom, também respeitamos os limites legais, né? Aplicação mínima em saúde e educação, as despesas com pessoal em cargos, as operações de crédito do município e o pagamento de juros e amortização. Eu vou dividir aqui minha apresentação, ainda temos algumas telas com o Luiz Ambrósio, meu colega de CEPLAG, então eu peço para o Luiz vir até aqui e agradeço, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia, vereadora Mazé, presidente da comissão, que eu estendo o meu bom dia para todos os vereadores, colegas de trabalho e público. Vou caminhar aqui a apresentação de maneira breve, porque eu sei que o tempo já está avançado. Vamos dando continuidade à apresentação. A gente fez aqui na CEPLAG um recorte dos resultados das despesas, tanto pelo aspecto do planejamento estratégico, quanto pelo aspecto legal, formal, da LDO. São 2 universos distintos, eles conversam entre si, mas não necessariamente têm a mesma linguagem. Tá? Então, são 2 linguagens distintas que a gente teve o cuidado lá na CEPLAG, a gente está tendo cuidado, e é um projeto que a gente tem de tentar juntar essas 2 linguagens, tanto a linguagem legal quanto a linguagem estratégica. Então, o planejamento estratégico que a gente está fazendo na Secretaria de Planejamento, ele é baseado num método que estabelece, primeiro, uma visão de futuro, o que o município deseja no futuro. É assim que se faz o planejamento estratégico. E esse é o que guia o nosso planejamento estratégico. Então, a LDO 2015 ela foi baseada no PPA de 2014 e 2017, que já previa essa visão de futuro, já está embutido no PPA essa visão de futuro, nos acordos de resultado, que são essas peças que o meu colega Alexandre Guerra acabou de mencionar, e todas essas 3 peças conjuntas compõem as ferramentas do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é formado por um conjunto de elementos que não são só as peças formais de planejamento, mas também os acordos de resultado, que são esses acordos onde estão firmados, pactuados entre secretários e o prefeito, aquilo que vai ser feito com metas e objetivos pactuados. Tá? Então, a nossa visão de futuro aqui em Osasco, a visão de futuro contida no planejamento estratégico, objetiva a promoção do desenvolvimento econômico, da equidade social e regional e a elevação da qualidade de vida da população. Então, são esses os nortes que estão por trás de todas as políticas públicas que nós apresentamos.
esse aqui é o mapa estratégico que está por trás do PPA e do nosso planejamento estratégico. Então, aqui em cima, os grandes objetivos voltados para a sociedade, aqui os diferenciais competitivos, eixos de crescimento e as bases para o desenvolvimento. É sobre esses conjuntos aqui, ó, que vocês vão ver lá na frente, que tratam especificamente as nossas despesas. Então, vão estar amparadas aqui nesses nesses eixos em que estão em vermelho mais escuro aqui. São os 11 eixos. São 11 eixos. Esses 11 eixos vão estar expressos aqui no nosso LDO. Vocês vão ver aqui o primeiro slide que vai aparecer agora. Olha lá. Então, são 11 eixos estratégicos, mais o pessoal existente e o custeio. Tá? Então, por ordem de grandeza de valor, evidentemente que o pessoal é o valor mais elevado, não é uma característica só do município de Osasco, ou seja, nós somos o Estado oferta serviços e, para isso, precisa ter pessoas. Então, necessariamente, o gasto com o pessoal é sempre mais elevado. Aqui embaixo, o custeio, que é a manutenção da máquina pública, que precisa para manter a máquina funcionando, e aí sim os eixos estratégicos que a gente compôs naquele mapa estratégico. Então, educação, eixo estratégico com maior volume de recurso. Depois vem políticas de continuidade e demais políticas, são aquelas políticas que já vinham sendo feitas nos governos anteriores, que precisamos dar continuidade. Então, prova que o nosso planejamento estratégico também não é um planejamento de interrupção de projetos, ele continua avançando naquilo que já veio do passado, né? Então, é o segundo eixo com maior volume de recursos, vem mobilidade urbana logo em seguida, desenvolvimento urbano e habitacional e saúde aqui embaixo. Eu gostaria de salientar aqui esportes com 26 milhões de reais no eixo de esportes, que está ligado àquele objetivo de melhoria da qualidade de vida, né? E não é comum em muitos municípios. Você pegar estatísticas fiscais e ver que esportes não é um gasto que, em geral, está nos rankings de mais elevados. Aqui, os objetivos estratégicos com maior volume de recursos, aí excetuando pessoal e custeio, já só os objetivos estratégicos. Então, vamos ver que os primeiros 4 são ampliação da fluidez de segurança e mobilidade urbana. O segundo, promover o direito à moradia digna, preparar com qualidade de gerações para o exercício da cidadania, esse é um objetivo da educação, tá? E ampliar a oferta de vagas em creche. Então, nós temos aqui, se olharmos para os 4 principais objetivos, 1 de mobilidade urbana, 1 voltado para habitação e outros 2 são eixos que compõem o maior volume de recursos, lembrarmos do slide que acabou de passar. Aqui já uma visão mais voltada para a classificação orçamentária, mesmo para a linguagem da LDO, essa que vocês têm acesso, né, que está composta nas peças legais. Então, aqui por órgão, então a Secretaria de Saúde, órgão, aqui todas as fontes, tá? Não só recurso próprio, todo o recurso destinado para cada órgão. A saúde com maior volume de recursos, educação logo em seguida, normalmente isso aqui acontece, saúde e educação são os principais órgãos que recebem mais recursos por conta dos limites constitucionais, limites mínimos constitucionais, é bem comum. Aí vem a Secretaria de Obras, Serviços e Obras, encargos gerais do município, que contempla as despesas comuns do município, pagamento de dívida, precatório, e aluguéis e coisas que o valham. E aí, descendo por nível de volume de recurso, todas as outras secretarias. Em quinto lugar aqui, Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Então, se você pegar Habitação e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Serviços e Obras e Educação, você vai ver que os objetivos estratégicos e aqueles eixos se conversam aqui na distribuição de recursos por órgão, porque nós tínhamos lá educação, mobilidade urbana, né, e habitação. Então, são os eixos que tinham mais volume de recursos. Tá? Aqui, por ação, então, são as ações orçamentárias, aquelas ações compostas na LDO, aquilo que está expresso na LDO de maneira formal, aquilo que está na lei mesmo. Tá? Porque o planejamento estratégico, evidentemente que existem as peças, são acompanhadas, os acordos de resultado e tal, mas o planejamento estratégico ele tem uma linguagem que não se consubstancia, não se formaliza nessa peça que a gente caminha no projeto de lei da LDO. Não são duas coisas que não se conversam. A peça é baseada na lei lá de 1964, 4.320, e o planejamento estratégico é um negócio mais recente, já são instrumentos de administração pública muito mais recentes, né? Então, não há uma conversa 100% entre eles. Mas o que eu estou querendo demonstrar aqui é que as duas peças se conversam de maneira profunda, haja vista a distribuição de recursos bater entre elas, né? Eixos com maior volume de recurso, consubstanciam-se em secretarias com volume de recursos parecidos e ações, como a gente vai ver agora. Então, tirando a remuneração de pessoal e ativo em cargos que são
que é o pessoal, e o custeio, uma boa parte do custeio, que está nessa ação gestão de ações de apoio administrativo, que é o que se gasta para manter funcionando cada secretaria. Vocês podem ver que aqui embaixo, de alguma maneira, expressa-se os volumes de recursos destinados por eixo se expressam aqui nas ações. Então, a principal ação que tem mais recurso é a ampliação do sistema viário, que boa parte dessas ações, boa parte dos projetos estratégicos que estão aqui na ampliação do sistema viário, fazem parte daquele eixo de mobilidade urbana, né? Então, urbanização e regularização de favela, que faz parte do eixo da habitação, aqui logo em seguida, um volume significativo. Limpeza urbana e gerenciamento de resíduos e saneamento ambiental é um custo fixo da prefeitura, em grande parte, é o contrato que a gente tem para a manutenção do lixo, mas nós temos aqui também outros recursos advindos de projetos que têm a ver com manutenção, gestão de resíduos sólidos, educação ambiental, uma série de outros projetos. Manutenção da refeição escolar e assim sucessivamente. Então, essas são as 15 ações com maior volume de recursos por ação, né, que contém essa peça da LDO. Vocês podem ver aqui, deixa eu voltar aqui para trás, vocês podem ver que a gente está tratando aqui dos 2 bilhões e 292 milhões, que são só o que diz respeito à despesa da Prefeitura de Osasco. Ou seja, a FITO e o IPMO têm autonomia para fazerem os seus gastos e usarem as ferramentas que lhes forem mais convenientes. Então, aqui o planejamento estratégico só contempla os recursos destinados ao Poder Executivo, Prefeitura do município de Osasco. Tá? Aqui um resumo do planejamento orçamentário. Vocês podem ver que uma boa parte dos recursos uma boa parte daqueles 2 bilhões e 200 e pouquinho é destinada a projetos estratégicos. Então, 572 milhões são projetos estratégicos, são projetos que estão sendo monitorados, que estão sendo acompanhados, são projetos que têm indicadores, metas para serem cumpridas. Então, daquele volume todo de recurso, mais de um quarto, um pouquinho mais de um quarto deles já contempla, está no nosso ciclo de planejamento, né? Se você pegar os recursos próprios, você vai ver que o volume também é significativo, ou seja, do total de recursos próprios, se fizer uma comparação aqui com o pessoal existente, dá 1/3. Então, o volume de projetos estratégicos com recursos exclusivos do Tesouro é basicamente 1/3 do que a gente paga com o pessoal. É um volume significativo, um volume grande, tá, de projetos. E, enfim, as ações de acompanhamento da despesa, ou seja, no planejamento estratégico não é só planejar a alocação de recursos, no nosso ponto de vista, nos nossos instrumentais, lá na Secretaria de Planejamento, nós temos um ciclo de planejamento que vai até o acompanhamento da despesa. E o acompanhamento da despesa implica em acompanhar a execução orçamentária voltada para as ações estratégicas, ou seja, nós temos uma visão da execução orçamentária diferente daquela que a Secretaria de Finanças tem. A Secretaria de Finanças tem uma visão da execução orçamentária fiscal. Ela pretende fazer com que o orçamento não se desequilibre, que não ultrapasse os limites estabelecidos pela LRF e tal. Nós, lá da Secretaria de Planejamento, cientes de tudo isso, utilizando, como meu colega Alexandre Guerra disse no começo, utilizando esses limites como parâmetros para estabelecer as peças e para fazer o planejamento estratégico, mas nós olhamos para a execução orçamentária voltada para as ações estratégicas. Nós queremos saber se elas estão acontecendo, se elas estão sendo executadas, se tem orçamento para isso, se o orçamento é suficiente, não é suficiente, vai sobrar, vai faltar. Tá? O acompanhamento dos projetos estratégicos através das salas de situação, que são reuniões periódicas, são 4 salas de situação por ano, com cada secretaria, um volume bastante grande de encontros. Então, são encontros nos quais a gente vai olhar projeto estratégico por projeto estratégico, como é que ele está acontecendo, se ele está cumprindo as suas metas, se ele está acontecendo no prazo que deveria estar acontecendo, e se não está acontecendo, por que ele está fora do prazo e quais são as ações que a gente pode dirimir aí os problemas de cada uma das ações estratégicas. Então, isso tudo diz respeito ao acompanhamento da despesa que a gente tem voltado para o planejamento estratégico. O acompanhamento da estratégia do planejamento orçamentário, o acompanhamento da estratégia do planejamento orçamentário, ou seja, a estratégia ela envolve muito mais do que só recursos. Tem muitas outras ações que nós não temos, não são necessários recursos orçamentários para acontecer. Mas uma boa parte delas, uma boa parte das ações estratégicas estão no planejamento orçamentário. Então, nós estamos olhando sempre para o planejamento orçamentário voltado e acompanhamento do planejamento orçamentário voltado para as questões estratégicas, ou seja, para as metas e objetivos que foram estabelecidos no planejamento estratégico. Nós não temos uma visão exclusivamente fiscal do acompanhamento do planejamento estratégico. E fazemos aqui, junto com a Secretaria de Finanças, em conjunto com reuniões que acontecem não periodicamente, mas quando sentimos necessidade, a vinculação das alterações orçamentárias à lógica da estratégica. Ou seja, uma vez que nós estabelecemos os recursos, uma vez que eles estão dispostos na LDO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias diz aquele caminho que nós vamos seguir
nas nossas despesas, e isso vai se conformar na LOA, né, que vai vir no segundo semestre, isso pode ser alterado pelo Poder Executivo. O Poder Executivo pode falar, olha, aconteceu um problema, esse projeto não vai mais acontecer, ou esse precisa de mais recursos e tal, mas tudo isso nós tratamos ali em conjunto com a Secretaria de Finanças, de modo a que isso não seja feito à revelia do planejamento estratégico, ou seja, o planejamento estratégico aconteça, voltar ao orçamento seja um resultado daquilo que o planejamento estratégico está impondo, ou aquilo que o planejamento estratégico está acontecendo. Então, com isso, a gente encerra a nossa apresentação, que tem essa lógica um pouco diferente da apresentação da Secretaria de Finanças, ou seja, a apresentação dos números voltados para o planejamento estratégico e nosso acompanhamento das despesas voltadas para o planejamento estratégico. Ou seja, a nossa LDO é muito mais do que essa peça só que a gente encaminha para a Câmara. Ela tem por trás dela todas essas ações de planejamento estratégico, toda essa metodologia que a gente está desenvolvendo aqui em Osasco. Então, obrigado. Muito obrigada ao secretário Marcelo Escalão e aos representantes da CEPLAG, Alexandre e Luiz. Eu queria parabenizar a minha comissão, porque em 1 ano e meio nós já conseguimos sair daquela aridez de números para explicações. Tá? Vocês se lembram das primeiras? Eu lembro quando eu era vereadora na outra gestão. Tá? Então, nós estamos conseguindo, tanto nesse tipo de votação, quanto nas prestações de conta, né, de contas que a gente tem feito, nós temos conseguido mudar um pouquinho isso. Né? E é evidente que, no meio de tantos números e tantos valores, né, milhões, bilhões e tal, que, às vezes, acontecem alguns problemas. E a nossa tarefa da Comissão de Economia e Finanças avaliar item por item com relação a isso. Naturalmente, identificam-se problemas. Tá? Identificam-se. O que é compreensível, o que é necessário, as pessoas todos nós temos a hombridade de dizer, olha, realmente aqui digitou errado, saiu errado, nós já vimos que há problemas desse tipo. E quando alguma coisa não sai como, por algum eventual problema, não sai como deveria sair, os procedimentos legais são ou um outro projeto que substitui na totalidade o projeto apresentado inicialmente, que, só para vocês terem ideia, né, quem nos assiste, tem várias, 160, tem 160 folhas, então um substitutivo significa substituir a totalidade dele, ou, quando nós verificamos alguma questão que não compromete nem o aspecto financeiro e nem o aspecto estratégico, tá? Nós apresentamos emendas, e isso é prerrogativa de todos os vereadores. Né? Então, eu acho que nós estamos caminhando cada vez melhor para isso, né? Tanto para aprendermos o que não sabemos, como, para o pouco que sabemos, conseguimos ajudar, porque nós somos todos freirianos, né? Nós achamos que a gente está aprendendo sempre. Então, até o erro, para nós, é um componente de acerto. Né? Então, nesse sentido, as duas apresentações foram primorosas. Eu, particularmente, agradeço a todos. Bem, isso. Agora nós abriremos essa parte da audiência pública para que os nobres vereadores façam suas perguntas. Então, eu queria verificar... já chegaram. Queria verificar quais dos vereadores presentes querem fazer uso da palavra. Vereador Aloísio, sim ou não? Então, por favor, coloca a disputa na tribuna. Só um momentinho. Cumprimentar a mesa aqui composta aqui nessa audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária para 2015.
a presidente da Comissão de Economia e Finanças, nossa companheira Mazé, junto comigo, e o vereador Valdir Roque também pertence à comissão. Formamos a bancada do Partido dos Trabalhadores na casa. Cumprimentar o Luiz Ambrósio, da Secretaria de Planejamento e Gestão, que era de Finanças. Cumprimentar o Guerra, Alexandre Guerra, também da CEPLAG. E o nosso secretário de Finanças, Marcelo Escalão, junto com a sua equipe, que certamente tem esse desafio aí dos números, né? E do acompanhamento da economia brasileira e mundial para poder ir fazendo os ajustes aí nessas 3 peças de orçamento de planejamento orçamentário e de planejamento, que é o plano plurianual, que é a peça principal para 4 anos, que geram 4 leis diretrizes orçamentárias, geram 4 leis orçamentárias anuais, então é bastante complexo. E essa metodologia que foi apresentada a partir dessa LDO para 2015, ela demonstra uma novidade e, ao mesmo tempo, uma espécie de transferência de responsabilidade do ponto de vista da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias com relação ao planejamento estratégico apresentado aqui. E nós vimos que, cumprimentar o vereador Jair, o vereador Maluco Beleza, estava também o Rogério Silva, precisou sair um pouquinho, dizer que o nosso público, estou vendo ali, inclusive o coordenador ali do OP, do Orçamento Participativo, o Toninho, e cumprimentar os demais que estão aí, vários lideranças interessados nesse assunto tão importante para a nossa cidade. Mas aí, Marcelo, eu estava verificando o seguinte, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, veja se é isso mesmo, ela está apontando um trabalho para 2015, no meu entendimento, o que aconteceu no primeiro quadrimestre do ano de 2014, não é isso? Você está projetando a LDO para 2015, considerando parte considerável do que, ou seja, daquilo que já ocorreu, da realidade, não é isso? Aí você fez uma projeção que o nosso orçamento para 2015, se as coisas continuarem caminhando bem no segundo e no terceiro quadrimestre, mostra, então, que o nosso orçamento ele poderá passar de 2 bilhões, é isso? Que a nossa LDO projeta isso. Como a LDO são metas financeiras e metas físicas, né? As financeiras por parte da Secretaria de Finanças. Por isso que é bom, viu, Guerra, essa questão do planejamento estratégico, que são as metas físicas, né? Que vocês vão perseguir com o acompanhamento financeiro da Secretaria de Finanças. Então, nesse sentido, é bastante interessante. E acho que Osasco pode exportar esse modelo, que eu não sei se os outros municípios fazem isso. Foi uma decisão do prefeito Jorge Lapas de criar a CEPLAG e, ao mesmo tempo, ter essa, como já ocorreu no PPA, essa interação de todas as secretarias com o acompanhamento da execução orçamentária e também das metas físicas, pelo planejamento estratégico. Então, de fato, é uma coisa interessante, porque aqui o vereador Jair já projetou, portanto, a possibilidade do nosso orçamento de 2015 chegar a 2 bilhões e alguma coisa e 200, ou pode ser maior ainda, né? Se as receitas subirem mais e a gente continuar aí com esse controle do nível de endividamento. Então, bastante interessante. Minha pergunta é essa. A nossa LDO projeta, por exemplo, no caso da Câmara, que é 4,5% da receita, então nós vamos, por exemplo, sair de 43 para 53. No caso nós vimos lá o IPMO, sobe um pouco mais. Tem uma coisa nova que eu não tinha comentado com a Lúcia, essa questão no IPMO que eu vi nova aí, que eu queria entender melhor. Como que é o nome, Lúcia, ali? Como? Uma reserva previdenciária, Marcelo. Que eu não lembro de ter visto isso nas LDOs anteriores, nem nos orçamentos. Acho que é interessante por que foi colocado, como que é bom para nós, vereadores, a gente entender bem. E, por exemplo, projetou aí o orçamento da Câmara em quase 9 milhões e 700 mil, exatamente por conta do limite que é
do orçamento da Câmara ser 4,5% da receita corrente, é isso? Se eu não me engano, ou tributária. Então, considerei bastante interessante, acho que era legal falar um pouco dessas coisas, e, portanto, o nosso município tem aí a possibilidade de passar de 2 bilhões o orçamento para 2015. Vamos continuar trabalhando bastante, não é isso? Teve um elemento que eu considero importante demais para contribuir com a organização das finanças. Eu nem falo o aumento de receita, mas a organização mesmo, como disse o secretário Marcelo, por organização das receitas, Marcelo, que eu considerei essa decisão do prefeito de encaminhar para casa um projeto de parcelamento de até 120 meses dos débitos, seja de ISS, IPTU, enfim, os débitos da municipalidade com a prefeitura, ao meu ver, ajuda, dentro da linha que você colocou aqui, ajuda a organizar as finanças, porque você consegue planejar a longo prazo uma espécie de arrecadação de parte considerável da dívida, que parte da dívida ela é de acordo administrativo e outra parte muito considerada já é dívida ajuizada, onde eu considerei o projeto com uma espécie de uma justiça social, chamando o munícipe para poder ele discutir quais as suas condições para poder fazer frente a dívidas que tem com a municipalidade. Então, isso eu achei, com a prefeitura, achei bastante interessante do ponto de vista do planejamento mesmo financeiro da prefeitura, assim como a questão do reajuste salarial que o prefeito encaminhou para essa casa, que dá o impacto de 100 milhões anuais, e corretamente nós vimos que, do ponto de vista, para quem acompanha o orçamento, a execução orçamentária, que é algo que eu gosto de fazer, e que, na verdade, é um dever nosso, do ponto de vista de sermos representantes da fiscalização, essa coisa toda, eu observei que houve o cuidado de você desenvolver uma política de pessoal que, mesmo com impacto de 100 milhões por ano, você não se aproximar do limite prudencial. Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Finanças pelos estudos que foram feitos e pela peça que vocês apresentam aqui hoje, que certamente tem uma coisa ou outra para corrigir, que eu conversava muito com a presidente da comissão, que é a professora Mazé, para que a gente possa, em conjunto com as duas secretarias, Finanças e Secretaria de Planejamento, fazer um ajuste pequenos aí, através de emendas parlamentares, que certamente vai ser encaminhado pela presidente junto com a Comissão de Economia e Finanças, e nós vamos ter, sem dúvida, uma das melhores peças do ponto de vista da organização e dos dois quesitos fundamentais, que é o planejamento estratégico e o planejamento e a execução orçamentária, o acompanhamento do financeiro, na verdade, é atrelado à questão aí das metas físicas, que fica uma responsabilidade da CEPLAG. Então, parabenizar os técnicos, o secretário, e parabenizar a nossa presidente, junto com os membros da Comissão de Finanças, aqui da casa, que estão fazendo um bom trabalho. Obrigado. Desculpem. Algum outro vereador que queira fazer uso? Vereador Maluco Beleza, vereador Jair Assaf, vereador Valdir, não. Não apenas por ter muito mais experiência e conhecimento do que os que compomos a Comissão de Economia e Finanças, somos todos jovens da Comissão de Economia e Finanças, né? É verdade, todos praticamente primeira legislatura, exceto eu, mas foi no outro momento. O vereador Aloysio tem nos ajudado muitíssimo, né, não apenas como líder do governo, mas também como companheiro, que é o vereador Maluco Beleza, com frequência vai lá participar para aprender também, né? E queria agradecer também, registrar e agradecer a presença da Simone, né, que ativa participante, né, delegada do Orçamento Participativo. Bom, não havendo nenhum vereador mais que queira fazer uso da palavra, nós passaremos para as perguntas do público. Então, nós já recebemos. Vamos estabelecer um prazozinho para essas perguntas, gente? Se não houver nenhuma objeção. Até o meio-dia, são 20 minutos para a pergunta, o secretário.
10 minutos, é verdade, tem razão. Então, até o meio-dia, nós recebemos as perguntas. Aquelas que vierem posteriormente a isso não poderão ser apresentadas nem respondidas aqui. Então, nós já estamos com várias perguntas. O secretário inicia. Bom, primeiro, obrigado, Aloísio, pelas palavras e bem oportunas suas perguntas. Cumprimentar o vereador Jair Assaf. Maluco, beleza. Obrigado. Aloísio, você questionou a questão da previsão, se nós consideramos sempre o ano em curso. Aí tem um dado importante. Eu não posso dizer que nós consideramos, mas nós olhamos para ele. Por quê? Os primeiros meses do ano, há uma contaminação nas informações, especialmente de receita, por força do IPVA, que ele só existe naqueles 3 primeiros meses, ou seja, ele se concentra a sua maior parte do recebimento, porque, ao longo do ano, ele continua entrando. As pessoas que pagam no licenciamento do veículo, pessoas que pagam atrasado. Então, a partir do mês de abril, este valor da a nossa parte, né, no IPVA, porque isso é dividido com o Estado, ele diminui bastante. Da mesma forma que muitos contribuintes pagam os seus impostos à vista, no início do ano. Então, olhar para o primeiro quadrimestre no momento que se faz isso é meio temerário, porque esses números, eles ao longo do ano, eles começam a se transformar. Então, na verdade, nós trabalhamos com estimativa, com meio dos indicadores, finalizando o resultado efetivamente apurado no exercício anterior. Utilizando esses indicadores, enfim, cada um dentro da sua competência. Com relação à reserva previdenciária, que você disse, é muito importante essa pergunta. Porque, em 2010, eu vou fazer essa introdução, porque isso é um número que não existe na LDO para 2015 e que é importante que isso seja bem entendido. 2010, como sugestão para inclusão em 2011, se não me falha a memória, o Tribunal de Contas, por uma recomendação do Ministério da Previdência, ele solicita que o IPMO coloque no seu balanço a dívida que o município, que a administração direta, tinha para com eles. Automaticamente, feito isto do IPMO, nós tivemos que fazer isso na administração direta. E, assim, constou-se na dívida consolidada 137 milhões, se não me falha a memória, como sendo a dívida que a administração direta teria com o IPMO, que faz parte da administração indireta. Por que eu pontuo isso? Porque nós estamos tratando de uma dívida interna. Ocorre que, no final de 2012, foi aprovado por esta Casa, por recomendação legal, por instruções do Ministério da Previdência, uma lei de segregação, onde ele cria 2 momentos. Um, dos funcionários ativos até 31 de agosto, outro a partir dos funcionários que ingressam no serviço público a partir de 1º de setembro. Então, o funcionário público que, por concurso, ingressa no serviço público a partir de 1º de setembro de 2013, a contribuição que ele faz ao Instituto de Previdência compõe um fundo. Os demais estão num outro fundo. Por que isso? Porque este primeiro fundo, que já estavam os funcionários antes de 31 de agosto, qualquer necessidade que se tenha de recurso, o erário municipal será responsável dos aportes para cobri-lo. Ou seja, ninguém fica sem benefício de aposentadoria. Ou seja, se isto já está descrito em lei, para que eu dizer que nós devemos ao IPMO? Porque o IPMO é contemplado com esta lei e os servidores com muito mais recurso até do que esses 137 milhões. Ou seja, a qualquer momento, quando houver necessidade, nós teremos que aportar recursos para cobrir esse fundo. Fiz essa introdução para chegar na reserva previdenciária. O que é a reserva previdenciária? Entre o que há de receita no IPMO e as suas despesas, que estão vinculadas a 2% da sua receita, o que sobra
é a reserva previdenciária que vai para um fundo. Então, quando vocês pegam o balanço do IPMO, vocês vão ver que eles têm aplicação financeira. 150 milhões de reais estão aí aplicados nas suas diversas modalidades, de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Previdência. Aquilo não são definidos ao bel prazer do presidente. Então, é isto que compõe a reserva previdenciária, ou seja, entre que isso tudo é para se garantir os benefícios lá no futuro de todos os... caso este fundo seja um dia deficitário, entra o aporte financeiro da Prefeitura. Então, vocês vão ver que por que nós só retiramos de 2015 essa dívida, como dívida consolidada, essa dívida interna com o IPMO. Porque entendemos que, como a lei entrava em vigor a partir de 1º de setembro de 2013, era temerário excluir do balanço isso em 2013, tendo em vista que boa parte do ano ainda nós não tínhamos a vigência da lei. Então, deixamos para retirar agora de 2014, automaticamente sai do balanço de 2014 e já não entra em riscos fiscais das metas fiscais para 2015. Então, a reserva previdenciária é isto. Ao longo do ano, há de se sobrar daquelas contribuições que se tem ao IPMO, 22 milhões ou 23 milhões, que tem aí 22 milhões de reais, que vai se somar a este fundo que já se tem lá no IPMO. Então, não tendo pergunta dos vereadores, vamos responder algumas perguntas aqui. Nós temos uma pergunta... Não enxergo, não. É que eu ia pegar uma pergunta específica aqui. Esta. Qual a possibilidade de disponibilizar as informações apresentadas no retroprojetor, essas apresentações que nós fizemos, no site da PMO, de forma que todos os munícipes tenham acesso às informações? Independente disso, sem dúvida nenhuma, é uma grande ideia. Agora, o que está apresentado aqui... além daquilo que são os números que são previstos para 2015, que é o que nós estamos apresentando nessa audiência pública, é o fato novo. O restante das informações que aqui foram tratadas já estão lá. Entendeu? O PPA está lá, as despesas que estão sendo executadas já estão lá, mas é uma ideia de que a gente coloque, tão logo se aprove a lei de diretrizes orçamentárias, porque é temerário se colocar algo que ainda demanda de aprovação por essa casa, a gente coloque. Em contrapartida, também tem, que eu aqui me esqueci, vou corrigir o erro agora, de cumprimentar também quem nos assiste pela TV ou acompanha pelo site. Está lá. Então, no site também da Câmara, vocês poderão ter acesso a isso. Mas é uma ideia interessante, de que, tão logo a gente aprove isso, coloque no site da Prefeitura a apresentação à audiência pública LDO 2015. Era essa pergunta que eu ia responder. Antes de passar para outras perguntas que a Simone fez, que estão aqui com o pessoal da CEPLAG, eu gostaria de responder o seu César. Se existe a possibilidade de ter havido dezenas ou centenas de pagamentos para as despesas de um mesmo dono, ou seja, um cartel de empresas em Osasco. Sim ou não? Não, isso não acontece. Embora, eu estou lendo aqui, são 4 perguntas que não têm absolutamente nada a ver com lei de diretriz orçamentária. Mas eu acho que, da mesma forma que se tem o direito de perguntar, eu também tenho o direito de não responder. Mas... vou lhe dar algumas informações. É o fruto da democracia. Então, isso não é possível. Todos os nossos pagamentos estão lá no site da Prefeitura, e lá você consegue acompanhar. Tem algum setor de finanças que verifica a idoneidade de informações de empresas que recebem dinheiro público? Sim, nós acompanhamos o que está descrito pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem essas restrições. E os procedimentos licitatórios são o que dão aso à administração em contratar no momento que você se verifica. Toda a regularidade fiscal. Agora,
Algumas pessoas dizem assim, mas a empresa era não sei do que, está vendendo não sei o quê. É o contrato social dela que permite. O objeto que é feita a licitação é amplamente analisado no momento de se fazer. Então, não há essa possibilidade de a questão de inidoneidade. Pode-se ter questões de empresas que estão sendo investigadas, mas aí eu invoco aqui novamente a questão democrática de que, enquanto não se prove nada contra ninguém, não podemos aqui pré-julgar e muito menos dizer que a empresa é ou não inidônea. Nós temos que ter algo transitado em julgado. Aquilo que se diz é por mera especulação. A sua equipe verificou todos os pagamentos feitos pelos antigos secretários. Veja, eu nem preciso, e a equipe nem precisa verificar isso. O próprio Tribunal de Contas anualmente encaminha um relatório, onde ali ele aprova ou reprova, que vem para esta casa, e estes relatórios anteriores nos servem de base para ir corrigindo os percursos e o futuro da administração. É para isso que nós sempre avançamos e crescemos naquilo que fazemos. A sua equipe verifica as informações de pagamento solicitada pelos secretários diversos. Se nunca encontraram nada de errado? Não. Nós só fazemos pagamento daquilo que está contratado pela administração. Aquilo que legalmente se tem um contrato. Então, é através daquele contrato que nós verificamos se há uma retenção de imposto a ser feita no momento do pagamento. Então, há diversas fases de um processo de compra ou de aquisição de contratação de qualquer serviço que é atentado por diversas áreas. E, a partir do momento do pagamento, passa-se, então, eletronicamente para a auditoria do Tribunal de Contas, que lá no início eu disse que é o sistema Aldesp, inclusive notas fiscais das empresas que nós contratamos serviço. Eu espero ter respondido a sua pergunta, o senhor César. Não, tem mais uma aqui, tem mais uma primeira, porque ele fala, a sua equipe verificou os antigos do governo Emídio, já que o senhor era pregoeiro. Sim, eu era coordenador de programas do governo Emídio e também pregoeiro, um dos 5 pregoeiros que nós que tínhamos à época. Hoje, inclusive, se aumentou esse número por conta de que tem que ser pessoas habilitadas para tal. Há de ser feito um curso, tem que ter um certificado, é uma exigência aí do Tribunal de Contas. É isso. Obrigado. Bom, respondendo à pergunta da... Só uma solicitação. A Simone, com razão, está solicitando que seja lido o nome de quem questiona e, neste caso, também a qualificação, que são delegados do OP. Perfeito. Bom, então, respondendo à pergunta da Adriana Junho, jornalista e conselheira do OP, ela pergunta sobre a participação efetiva do orçamento participativo nas discussões que vão levar em conta as decisões orçamentárias, né? Como que é feito esse processo? A princípio, o orçamento participativo tem várias instâncias de captar as demandas da população, né? A principal delas, eu imagino, são as plenárias que ocorrem, mas existem outras formas, o dia a dia do conselheiro ali. Essas informações são sistematizadas, né, pela coordenação do OP. O próprio Toninho, que está aqui presente, já passou diversas vezes arquivos onde contemplam essas demandas. E como que é o processo de decisão, né? Como que isso é levado em conta na hora que vai decidir o orçamento? Olha, para você ter uma ideia, se a gente for levar em conta tudo que a gente pretende fazer, é sempre deficitário, né? Sempre o que a gente quer fazer é um valor maior do que a gente tem de recurso disponível. Para você ter uma ideia, na decisão da LDO 2015, no que se refere a novos investimentos, que é o que se trata a pergunta, a gente tinha algo em torno de 390 milhões se a gente fosse fazer tudo que fossem as demandas, né? Tudo que precisava fazer. E a gente tinha um orçamento livre para novos investimentos de 159. Então, de 390 para 159, a gente tinha que fazer opções, cortar coisas, né? E, ao cortar as coisas, o chefe do executivo, o prefeito, ele leva em conta uma série de fatores. Entre eles, ou talvez o principal deles, as demandas da população, sistematizadas pelo orçamento participativo. Então, ele olha essas demandas e vai optando, olha, aqui eu vou ter que cortar, aqui eu vou deixar, e é sempre uma decisão. Na verdade, fazer política pública é tomar decisões, né? Qual prioridade ou qual política a gente vai priorizar.
E essas priorizações envolvem, portanto, o trabalho que vocês estão fazendo no orçamento participativo. Outra pergunta da Simone Carvalho, que também é conselheira do orçamento participativo. Simone faz bastante pergunta, né, Simone? Tem pelo menos umas 5 aqui. Bom, no que se refere à pergunta, tirando as verbas carimbadas, educação, saúde e funcionalismo, qual o percentual do orçamento que sobra para investimento? Você quer saber quanto que a gente está investindo? Se a gente for levar em conta os projetos estratégicos, ou seja, que são projetos novos e considerados estratégicos pela Prefeitura, quando eu mencionei ali 299 projetos estratégicos, ao longo da nossa visão de futuro de 4 anos, e para 2015, que é o que a gente está tratando aqui, a gente tem algo em torno de 199, ele se refere-se a 15% do orçamento. Então, 15% do orçamento se referem a esses novos investimentos que são considerados estratégicos. Ok? Bom, por fim, vou deixar uma aqui para o Luiz, mas uma pergunta também da Simone, que é conselheira do Orçamento Participativo. Talvez uma pergunta mais difícil de responder, né, Simone? Talvez não consiga responder aqui nesse fórum. Qual a possibilidade de se ter um percentual do orçamento do município para a deliberação do orçamento participativo? Então, estou imaginando um percentual do orçamento que seja destinado especificamente às demandas do orçamento participativo, 1%, 2%, um número desse tipo. Bom, obviamente, nem eu, como secretário adjunto da CEPLAG, ou Marcelo Scalão, como secretário de Finanças, poderia já dizer se isso é possível ou não. Essa é uma decisão que perpassa por uma discussão ampla na sociedade, né? O chefe do Executivo, é possível dar a palavra final sobre isso, né? Apoiado da Câmara, mas o que eu posso dizer é que isso é possível, isso já ocorre em outros municípios, ou seja, não é uma pergunta sem pé nem cabeça. A gente hoje em Osasco não faz isso, não tem, apesar de a gente considerar o que está sendo discutido no orçamento participativo, a gente não tem um percentual rígido do orçamento, e acho que o meu conselho é que essa é uma discussão que tem que ser travada nos vários fóruns e que vocês têm que encabeçar aí. Acho que termino as perguntas, passo a última pergunta para o Luiz Ambrósio. Bom dia, tem uma pergunta da Simone também. Obrigado pela pergunta, Simone. Mais uma. Não, imagina. Perfeito. Mais perguntas, melhor. Então, é uma pergunta sobre qual o teto orçamentário com gasto com funcionalismo público do orçamento, né? Então, eu estou dividi essa pergunta em 2 partes. A primeira é que a gente tem um teto legal no qual a gente não pode ultrapassar 54% a receita corrente líquida. A receita corrente líquida não é toda a receita do município. Tá? É um conceitozinho lá, é toda a receita corrente, ou seja, tirando as receitas de capital, e mais umas outras deduçõezinhas, Fundeb, repasse que a gente faz para o IPMO e tal. Então, em geral, ela é um pouquinho menor. Então, se você pegar ali os 2 milhões 300 e pouco que a gente apresentou de receita, um pouquinho menos do que isso é a receita corrente líquida, sempre um pouquinho menos. Tá? E a gente não pode ultrapassar 54%, mas não poder ultrapassar 54% significa o quê? Se a gente ultrapassar 54%, a gente tem que mandar pessoas embora, alguma coisa do gênero. Estou sendo radical, mas assim, implica em sanções legais bastante profundas. Para que isso não aconteça, para que os municípios não cheguem a esse limite, existe um outro limite chamado limite prudencial. Ou seja, é um limite no qual, quando a gente encontrar esse limite, que é 51,3%, o Tribunal de Contas nos envia declarações, olha, vocês estão muito próximos do limite legal de despesa com o pessoal, então você tem que fazer alguma coisa, né, reduzir hora extra, tomar alguma atitude para que não se encontre o limite legal, aquele que a gente não pode ultrapassar de jeito nenhum. Então, o nosso limite aqui na administração pública, aquele que a gente mira, é o 51,3, para não correr o risco de chegar nunca no 54, porque ultrapassar o limite de 54 é muito danoso. Tá? Hoje, na nossa LDO, nós temos por cerca de 46% da receita, mais ou menos 46%, 47%, são com despesas de pessoal. Nós, aqui em Osasco, temos um outro limite que vigora, que são os 49% da receita corrente líquida, que, se nós ultrapassarmos, nós não podemos dar abono do recurso do Fundeb. Então, não necessariamente todo ano que a gente dá abono, faz bastante tempo que a gente não dá, inclusive,
mas é um limite que a gente se impôs, é um limite legal que a gente tem, que é uma lei que o município de Osasco criou. Então, esses são os limites que a gente tem aqui em Osasco, e a nossa percentual, mais ou menos, hoje, 46%, 47%. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Não chegaram mais perguntas e também não recebemos nenhuma pela internet. Então, acho que estamos encerrando já a nossa sessão. Eu queria agradecer ao secretário Marcelo Scalão, secretário de Finanças, bem como a Alexandre Guerra, secretário adjunto da CEPLAG, o Luiz Felipe Ambrosio, que é diretor da CEPLAG, e a todos os que os acompanharam. Tá? São vários nomes aqui, vamos ver. O Sidney Evangelista, que é gerente de projetos da Secretaria de Finanças, Marcos Paulo de Oliveira, gerente da CEPLAG, Fábio Marcos, economista, Secretaria de Finanças, a querida Lucineide Aparecida de Lira, diretora de Contabilidade, lá da Secretaria de Finanças, Ana Paula, agente de controle interno é um terror, né? Tem um monte de tarefa, né? Pensa que eu não lembro. Quem mais do Executivo, a todos eles, muito obrigada pela paciência. O senhor Ivo Timóteo da Cruz, presidente da Associação Cruzeiro do Sul, muito obrigada. A doutora Deise Sumire Barbosa de Andrade, assessora, neste momento, representando o vereador Josias Nascimento. Ao nosso querido missivista oficial, o José Flávio Carneiro, título cidadão osasquense, que nos honra muito, a presença da banda Grupo de Encontros, e aos meus queridos amigos lá do Rochdale, muito obrigada, a turma do Gilson, né? Obrigada. E agradecer ao Toninho, né, do PT, coordenador do Orçamento Participativo, que trouxe todas as perguntas importantes da Simone, também da outra colega, Débora, né? Débora? Adriana, tá? O que mostra como nós estamos focando diferentemente o orçamento participativo, né? E agradecer também à doutora Libânia, né, presidenta da OAB de Osasco, mais uma presidenta, né? Aliás, na terça-feira tomou posse a presidenta do Lions Clube também, né? A Nancy. Estamos ocupando os espaços que são nossos, né? Agradecer ao Valdir Roque, membro da nossa comissão, e que nos secretariou aqui, os vereadores Aloysio Pinheiro e o vereador Maluco Beleza, o vereador Jair Assaf também, e dizer que esta audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. Para assistir às reprises e aprender todas as aulas dadas aqui, para consultar a programação na página www.osasco.sp.leg, né, que é de legislativo.br. Agradeço também aos funcionários da Câmara que organizaram e trabalharam para que essa audiência se desse cabo com sucesso, e desejo a todos um bom dia. Está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada.